Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Jacob suspirou de satisfação por ter finalmente deixado as paredes do orfanato. Ele não se ofendeu com a atitude dos funcionários da instituição em relação a ele, pois tanto os educadores quanto os professores se comportavam corretamente com os alunos do orfanato. Mas o jovem estava ansioso para começar a viver por conta própria e, além disso, o Estado havia lhe dado um apartamento de um quarto, embora na periferia da cidade. Jacob sabia qual era seu objetivo na vida, ele queria ser mecânico de automóveis, e ele já havia escolhido essa profissão quando criança, e a professora do jardim de infância Leslie profetizou isso para ele. Foi com ela que o menino soube como chegou ao internato aos 6 anos de idade. Ela lhe contou quando Jacob lhe perguntou quando ele estava na 5ª série. Leslie, você me trata muito bem, não só eu percebo isso, mas também meus outros colegas de classe, mas tenho uma pergunta para você. Deixe-me perguntar e você me responderá, por favor, mas com sinceridade. Você me desanimou diretamente nesse ponto, mas tudo bem, vamos continuar com sua pergunta, disse a mulher. Não me lembro muito de minha infância, mas sei que tive um pai e uma mãe. Mas por que fui parar em um orfanato se eu tinha pais? Eles me abandonaram, disse o garoto. Leslie olhou com tristeza para o aluno do orfanato. Depois suspirou de tristeza, pois ela mesma havia acolhido Jacob naquele dia. Ela acariciou a cabeça do menino e disse suavemente: Eu sabia que um dia você viria até mim com essa pergunta. E acho que esse dia chegou. Não vou esconder nada de você. Fez uma pausa e olhou para Jacob com firmeza e, vendo a expressão séria de Jacob, continuou: Seus pais o amavam muito, assim como seus pais o amavam muito. Seus pais o amavam muito, assim como sua avó por parte de mãe. Infelizmente, você não tinha outros parentes. Tudo aconteceu quando você tinha 6 anos de idade, estava no hospital com uma inflamação no ouvido e, como todas as crianças, quando se recuperou, começou a fazer travessuras com seus colegas de classe. Foi quando brigou com um menino, que o empurrou, e você caiu da escada e quebrou a perna. Foi quando seus pais receberam a ligação sobre o acidente. Mamãe, papai e sua avó foram imediatamente para o hospital, pois estavam muito preocupados com você. Mas eles não chegaram a tempo, pois sofreram um acidente de carro. Mamãe e papai morreram na hora, mas sua avó ficou no hospital por cerca de uma semana, mas em coma. No entanto, ela também não sobreviveu, morreu sem recuperar a consciência. Você passou de um hospital para outro com uma fratura e depois foi internado em um orfanato aqui, porque não tinha outros parentes, como eu disse antes. Foi assim que você veio parar aqui. Portanto, nunca pense que seus pais o abandonaram, eles o amavam muito e, assim que souberam de sua fratura, correram para procurá-lo, mas o acidente impediu que vocês se conhecessem para sempre. O menino ficou sentado em silêncio por um tempo depois da história da professora e, em seguida, chorou involuntariamente. Leslie puxou Jacob para perto de si e disse baixinho: Sei que é difícil para você entender. Sei que é difícil para você entender, mas você é um garoto forte, como seu pai, e vai superar isso. O que você sabe sobre meu pai? Você nem mesmo os conhece, disse Jacob, enxugando as lágrimas com o punho. Eu não os conheci em vida, e você está certo sobre isso. Mas quando você estava no orfanato, fiz algumas perguntas sobre sua família. Descobri muitas coisas boas sobre sua mãe e seu pai, e que seu pai gostava de carros. Ele adorava mexer em motores, e seu pai trabalhava como mecânico de automóveis. Acho que você herdou a paixão de seu pai por carros. Olhe para você, e você tenta passar todo o seu tempo livre na garagem do nosso gerente de garagem, disse a mulher e, ao mesmo tempo, riu involuntariamente, e depois acrescentou: A voz Jordan já o chama de seu mecânico de carros pessoal. O garoto, ao ouvir essas palavras, sorriu,
porque na verdade ele estava tentando se aproximar do carro do chefe da loja com um pretexto plausível. E então o garoto disse: "Quando eu crescer, certamente trabalharei, como meu pai, como mecânico de automóveis. Ele e minha mãe ficarão orgulhosos de mim no céu." "Você é um bom menino e se sairá bem", disse a professora do orfanato. Jacob já está se instalando em um pequeno apartamento de um cômodo. A única mobília que ele tem é um sofá Leslie, um velho e volumoso chifonier, uma mesa de cozinha e 2 bancos. Entretanto, essa circunstância não deixa o jovem nem um pouco constrangido. Ele sabe muito bem que poderá comprar móveis e outras coisas necessárias em um futuro próximo. Para si mesmo, o rapaz decide que a primeira compra será uma televisão. Logo Jacob entrou na universidade para se tornar um mecânico de automóveis. E, no início, o rapaz percebeu que, se antes ele achava que seria fácil comprar as coisas necessárias, agora sua opinião mudou radicalmente. A bolsa de estudos que o jovem recebeu na universidade não era suficiente nem mesmo para um salário digno. Jacob percebeu que tinha 2 opções para sobreviver: roubar ou encontrar um emprego de meio período. Ele descartou a primeira opção, porque havia decidido que nunca aceitaria dinheiro de outra pessoa, mas o segundo método estava mais próximo do trabalho. Mas aqui também havia algumas armadilhas, como o pequeno dilema de onde conseguir um emprego sem educação especial. Jacob foi por uma semana a empresas para conseguir um emprego de meio período à tarde, mas em todos os lugares obteve uma recusa. O rapaz estava disposto a aceitar qualquer trabalho, pois às vezes não tinha dinheiro nem para o pão. O jovem estava desesperado, pois não sabia como sair da situação sem dinheiro. No entanto, o rapaz teve sorte, pois estava voltando para casa depois de uma busca infrutífera por trabalho. Jacob vagou pela calçada e pensou que hoje teria pão preto e macarrão do Shira para o jantar novamente. Ele foi distraído de seus pensamentos tristes pelo grito de um homem, um estranho que gritava com ele: "Ei, garoto! Ajude-me a empurrar o carro." Jacob se aproximou do motorista e disse: "Ele não vai pegar?" "Não. Não consegui levar o carro por alguns metros até o posto de gasolina, e o carro parou", disse o estranho. "Deixe-me dar uma olhada", disse Jacob. Então deu uma olhada. "Estou indo ao posto de gasolina, porque o carro está muito ruim e eu não sirvo para isso", disse o homem. Jacob abriu o capô do carro sem pressa, pediu a chave ao motorista, enroscou alguma coisa e ofereceu ao estranho para ligar o carro. O homem concordou e ficou surpreso quando o carro ligou. O estranho saiu do carro e disse: "Você é um cara inteligente, deveria trabalhar em um posto de gasolina. Quem vai me levar até lá?" "Estou apenas no meu primeiro ano de treinamento como mecânico de automóveis", disse Jacob com tristeza. "Entre no carro. Vamos ao posto de gasolina, um amigo meu trabalha lá e eu o recomendarei. Mas não vou prometer nada. Mas acho que você precisa de bons rapazes", disse o estranho. Logo Jacob estava conversando com Stan, o proprietário do posto de gasolina. O homem fez várias perguntas a Jacob e depois disse: "Vejo que você é bom com carros e preciso de técnicos competentes. Vou contratá-lo, e você pode vir para cá depois de estudar. Mas aviso desde já que sua renda será muito baixa, mesmo que você perceba que tem um emprego de meio período, e educação ainda não. Aqui você se formará na universidade e então eu o levarei oficialmente com todas as consequências, se, é claro, você não for um cardume. O que acha da minha oferta?" "Concordo", disse Jacob, escondendo sua alegria. "Tudo bem, então, até amanhã." "E nada de atrasos", disse o gerente do posto de gasolina com um sorriso. No dia seguinte, o rapaz começou a trabalhar na casa de Stan. Jacob ia para a universidade durante o dia e trabalhava meio período no posto de gasolina à noite. O jovem estava feliz porque agora tinha uma fonte de renda adicional e mais prática real no setor automotivo. O tempo passou rápido. 6 meses antes de se formar na universidade, o rapaz conheceu uma garota, Natalie. Sentimentos apaixonados explodiram entre os jovens. Jacob estava feliz, pois acreditava que havia encontrado a única.
O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente e, depois de se formar na universidade, o rapaz fez uma proposta de casamento a Nathalie. A moça concordou, mas ao mesmo tempo disse: "Concordo em me casar com você, mas somente depois que você fizer o serviço militar. Temos que testar nosso relacionamento para ver se podemos fazê-lo funcionar. 1 ano de separação não é muito tempo para os amantes." "Tudo bem, o que você disser." "Sua palavra é lei", disse o rapaz com ternura e beijou sua amada. Logo o rapaz partiu para o exército. Jacob tinha momentos para ligar para sua amada, mas não com muita frequência. O jovem sonhava em voltar logo e formar uma família com sua garota favorita. No entanto, seus sonhos não estavam destinados a se tornar realidade. Antes da desmobilização, faltavam alguns meses, quando ele recebeu uma mensagem de texto de sua amada, na qual estava escrito: "Desculpe, mas eu me apaixonei por outra pessoa. Ele pode me dar mais na vida do que ele pode oferecer." Não se ofenda com essas palavras, mas é verdade, e você mesmo sabe disso. Eu não quis ofendê-lo com essa declaração, apenas me entenda bem. Por favor, não me incomode mais, temos caminhos diferentes agora. E não fique ofendido comigo. A princípio, o jovem não acreditou na mensagem e pensou que Nathalie só queria saber como ele estava. Jacob ligou para a garota e imediatamente percebeu que a escolhida o havia colocado na lista negra de seu telefone. O rapaz não conseguia acreditar que Nathalie pudesse ter riscado tudo daquela maneira e desistido do relacionamento. Logo Jacob chegou em casa do exército e foi imediatamente falar com sua amada. Foi só quando se aproximou da casa de Nathalie que ele a viu de mãos dadas com um rapaz. Jacob também ficou impressionado com o fato de Leslie não ter anunciado o rompimento até alguns meses atrás, embora ela estivesse saindo com outro cara há muito tempo, e sua barriga arredondada mostrava isso. Jacob engoliu em silêncio o ressentimento, a amargura. Ele não queria falar com sua ex-amante e, na opinião de Jacob, não havia nada para falar. Ele estava deprimido por sua garota favorita tê-lo traído de tal forma e tentou encontrar uma desculpa para Nathalie, mas não conseguiu. Jacob até se culpou por ter ido para o exército e deixado sua namorada sozinha. O jovem não conseguia encontrar um lugar onde sua amada não estivesse abraçada a ele, mas a outro homem. Para se livrar de seus pensamentos sobre a traição de Nathalie, Jacob foi trabalhar no mesmo posto de gasolina em que trabalhava antes de ir para o exército. Stan Alexandrovich aceitou de bom grado o rapaz em seu trabalho, pois Jacob tinha uma boa conta em seu tempo. O jovem tentou ficar o máximo de tempo possível no posto de gasolina, pois somente ali ele conseguia se distrair dos pensamentos sobre sua ex-amante. 1 ano se passou, quando Jacob saiu do serviço militar e passou a trabalhar para Stan. Seus colegas de trabalho não entendiam por que um jovem tão bonito não tinha uma namorada. Eles sempre lhe faziam essa pergunta em tom de brincadeira. "Você não gosta de garotos, gosta?" "Perguntas estúpidas", respondeu Jacob com toda a seriedade. "Não são nada estúpidas. Você parece ser um cara legal e alguns clientes costumam perguntar sobre você, e nós não sabemos o que dizer e responder", disse um dos funcionários do posto de gasolina. "E não espalhe nada sobre mim. Se as senhoras estiverem interessadas em informações sobre mim, deixem que elas entrem em contato comigo diretamente", disse o jovem. Jacob costumava ficar irritado com esses ataques dos funcionários do posto de gasolina e não gostava de ser provocado sobre seus relacionamentos pessoais com as moças. O rapaz estava começando a se afastar de seus sentimentos por Nathalie e não queria iniciar novos relacionamentos com garotas. Entretanto, apesar dos desejos de Jacob, o destino lhe reservou uma surpresa. O jovem inesperadamente se apaixonou por uma garota que veio com seu amigo para consertar um carro estrangeiro. O encontro aconteceu por acaso. A moça se aproximou de Jacob. "Preciso de um funcionário inteligente que conheça bem os carros. Aqui trabalham pessoas que entendem muito de carros", respondeu Jacob. "E você, que é tão bonito, também entende muito de carros?" disse a moça em tom de flerte e olhou para o rapaz de forma desafiadora. Jacob ficou constrangido com o olhar, mas respondeu: "Não posso me elogiar, mas como trabalho aqui, acho que não é fácil. Meu nome é Juliane,
e minha amiga Maria tem um motor ruim, ou algo assim, mas não posso ter certeza e não conheço os detalhes. Tenho um grande pedido, ajude minha amiga o mais rápido possível. Está em seu poder? Disse ele. Meu nome é Jacob. Não posso responder a sua pergunta tão rapidamente porque tenho que inspecionar o carro. Há uma cafeteria aconchegante aqui perto, então você e seu amigo podem passar algum tempo lá enquanto fazemos um diagnóstico, disse Jacob e caminhou em direção ao carro de Maria. Ele sentiu Juliane observando-o atentamente. Ele queria se virar para ela e dizer algo gentil, mas reprimiu o impulso. Os amigos logo deixaram o posto de gasolina por enquanto, seguindo o conselho de Jacob, e o jovem começou a inspecionar o carro de Maria. Enquanto fazia seu trabalho, ele não parava de pensar em Juliane. Ele notou claramente que, depois que Nathalie o deixou, ele estava prestando atenção na garota pela primeira vez. Depois de um tempo, as meninas voltaram ao posto de gasolina, onde Jacob as informou sobre os problemas do carro e disse em quantos dias ele seria consertado. Elas ouviram o rapaz e concordaram com a cabeça. Elas estavam prestes a sair da oficina quando Juliane se virou de repente para Jacob. Você é um rapaz bonito, mas acho que é tímido. Anote meu número de telefone e me ligue sempre que quiser, e depois eu ditarei os números para o jovem. Jacob ficou um pouco confuso com as palavras de Juliane, mas anotou o número. Depois que as duas garotas saíram, ele ficou pensando em sua nova conhecida. Jacob se imaginou ligando para Juliane, mas não sabia como iniciar uma conversa ao telefone. Ele compôs mentalmente frases que gostaria de dizer à garota, mas ao mesmo tempo as descartou porque pareciam muito triviais. Assim que o dia de trabalho terminou, Jacob foi para casa e seus pensamentos estavam novamente ocupados com sua nova conhecida. Ele se repreendia repetidamente por pensar apenas em Juliane, mas não conseguia evitar. Ao voltar para casa, o rapaz se sentiu irritado consigo mesmo por não conseguir se livrar dos pensamentos sobre a garota. Foi então que Jacob decidiu ligar para Juliana. Ele discou o número e, assim que ouviu a melodiosa voz feminina, disse com entusiasmo: Oi, aqui é Jacob, eu a conheci hoje no posto de gasolina. Você e seu amigo levaram o carro para conserto. Eu o reconheço, Jacob. Você não se atreveu a me ligar, não é? Acho que você não se atreveu, ele riu. Não sou tão tímido quanto você pensa, disse o garoto timidamente. O que você está dizendo? Juliane riu e continuou. Mesmo agora você está com vergonha e não ousa me trair. Olha, vamos fazer um acordo, você gritará com os adultos, não comigo. Agora, diga-me, o que vai me oferecer agora? O que você quer dizer com o oferecer? Jacob respondeu à pergunta com uma pergunta. Você é um idiota. Não ligou só para ouvir minha voz? Não quer me convidar para tomar um café, passear, ir a um bar noturno ou algo assim? Eu não vou a bares noturnos. Mas em uma cafeteria ou em uma caminhada é possível. Mas vamos decidir o que você quer fazer, disse o rapaz. Juliane riu, indicou o local e a hora do encontro e o advertiu de que não toleraria atrasos da parte dele. Jacob prometeu estar lá na hora marcada. Depois desse telefonema, o jovem começou a se preparar alegremente para a próxima reunião. Depois de algum tempo, ele estava esperando com um buquê de flores por seu novo conhecido. Ele imediatamente reconheceu a moça entre os transeuntes por seus cabelos ruivos, lindamente arrumados no alto da cabeça. Jacob se apressou em direção a Juliana e, assim que o homem estava no nível de Juliana, disse a ela: Aqui está você. Espero que você goste de rosas. Veja, não estou atrasado e, na verdade, acho que é falta de respeito chegar atrasado em um primeiro encontro. Obrigado pelo buquê. Vamos até a cafeteria da esquina. Costumo ir lá com um amigo, a comida não é ruim, mas os preços são um pouco altos, mas espero que você não fique muito envergonhado, disse a garota. Não se preocupe com a economia, disse o rapaz, embora estivesse um pouco preocupado, pois não tinha muito dinheiro com ele. Logo os jovens estavam sentados na cafeteria, conversando entre si.
No início, Jacob falou sobre si mesmo e, depois, a garota falou sobre si mesma. Jacob ficou sabendo pela história de Juliane que ela estava prestes a completar 23 anos e trabalhava para o pai como gerente de vendas. Ela tem uma irmã mais nova, Júlia. De seus pais, apenas o pai trabalha, e a mãe é dona de casa. Juliana também disse que gostava de viajar e que já havia viajado várias vezes para o exterior. O rapaz ouviu atentamente a garota e notou que a nova conhecida pertence a uma família abastada e obviamente gosta de viver em prosperidade. Enquanto isso, Juliana continuou a falar sobre si mesma e, depois de um tempo, a garota a alcançou e disse: "Por que você está sempre calada?" "Estou ouvindo você", respondeu o rapaz, sorrindo. "Bem, já lhe contei quase tudo sobre mim e agora, vamos, entretenha-me com um flerte", disse a garota. "Como posso entretê-la?", perguntou Jacob estranhamente. "Você não é exatamente de outro mundo, como vai seduzir uma garota?" "Eles o chamam de Jacob porque você é desajeitado", disse Juliane com uma ponta de irritação. "Espere um minuto para fazer beicinho em seus lindos lábios. Estou um pouco envergonhado de você, ou melhor, de sua beleza, e não acredito que esteja sentado na mesma mesa que eu. Deixe-me contar algumas histórias engraçadas que aconteceram na minha vida", disse o rapaz. "Vamos lá, mas não se esqueça de me elogiar", disse Juliane e ajeitou seus cachos ruivos. O casal ficou sentado na cafeteria por algumas horas e depois os jovens passearam pela cidade. Por volta das 11 horas daquela noite, a garota pediu que ele a acompanhasse até sua casa. Quando chegaram à entrada da casa de Juliana, ela perguntou ao rapaz: "Diga-me, você tem um carro?" "Eu não tenho carro", respondeu Jacob. "Mas você trabalha em um posto de gasolina." "Como assim, você não tem transporte pessoal?" "Eu ainda não ganhei um carro." "Tudo a seu tempo, como dizem, Washington não foi construída logo de cara", disse Jacob. Então eles se despediram e o garoto foi para casa. Jacob pensou na garota enquanto caminhava, desejando vê-la novamente ou ouvir sua voz. Em um impulso momentâneo, ele ligou para Juliane. Ela atendeu o telefone e perguntou, surpresa, qual era o motivo da ligação. Jacob respondeu sem rodeios que queria ouvir a voz dela novamente. Juliane riu e disse: "Você realmente não é tão tímido quanto eu pensei que fosse no início. Não se preocupe, você e eu só ficaremos separados até amanhã. É verdade que eu não gostava de andar, porque estava acostumada com meu carro, mas agora meu pai está dirigindo-o temporariamente, pois o carro dele está sendo consertado. Mas não é nada temporário, vamos dar uma volta logo, se você não me aborrecer." Disse o rapaz com toda a seriedade, depois desejou boa noite à moça e desconectou a conexão. No dia seguinte, o casal se encontrou novamente. Eles foram ao cinema assistir a um filme de suspense e depois saíram para caminhar. Naquele momento, a moça contou ao rapaz sobre seus planos para o futuro. Juliane sonhava em abrir seu próprio restaurante no futuro. Jacob ficou muito surpreso com o desejo dela e, por isso, perguntou-lhe: "Você está confiante em suas habilidades?" "O negócio de restaurantes é um negócio com dentes de tubarão, porque há muitos concorrentes. Veja o que temos na cidade que vai abrir uma cafeteria e, depois de um tempo, veja, já há um novo proprietário. Eu tenho certeza de mim mesma." Disse a moça com paixão e continuou: "Você só precisa conhecer a estratégia, a maneira de conduzir seus negócios. Não se esqueça de que meu pai é um grande empresário, o que significa que tenho um mentor pessoal." "Talvez você tenha razão", disse o rapaz, pensativo. A partir de então, os jovens começaram a se encontrar quase todos os dias. Depois de uma semana de namoro, Jacob a convidou para ir à sua casa, pois queria confessar seus sentimentos a Juliane. Nessa ocasião, o homem cozinhou coxas de frango no forno e purê de batatas como acompanhamento. Ele colocou muitas velas no cômodo para criar uma atmosfera romântica, ele queria que sua amada apreciasse seus esforços. Assim que entrou no apartamento de Jacob, ela olhou ao redor com cuidado e disse, pensativa, que lugar você tem aqui? Que lugar você tem aqui? Posso dizer que você não tem ninguém visitando.
venha, vamos comer alguma coisa, pois você se gabou de ter preparado um grande jantar em minha homenagem. Como pode haver mulheres quando eu o tenho visto, ainda que brevemente? E se você está se referindo aos móveis escassos, eu vivo dentro de minhas possibilidades, pois não tenho um pai rico, disse o proprietário. Isso foi uma censura ao meu pai? Perguntou a moça com desgosto. Desculpe-me, isso acabou de sair, mas você também deve saber que não sou um saco de dinheiro. Eu trabalho como mecânico de automóveis e não fico juntando dinheiro por aí, disse o homem. Esqueça, você vai me alimentar? Disse o hóspede. Claro, vamos lá, encontre um lugar confortável para você, disse o homem. E logo chegou a hora do jantar. Jacob observou a moça enquanto ela mordiscava cuidadosamente as migalhas de um pedaço de pão. A garota percebeu seu olhar e perguntou com um sorriso por que ele a estava observando. Jacob respondeu honestamente que estava admirando Juliane naquele momento. A garota riu disso e disse: talvez você ainda esteja apaixonado por mim. Por que não declara seu amor por mim? Você acertou em cheio. Eu o convidei especificamente para minha casa e tentei criar uma atmosfera romântica, mas meus esforços não foram apreciados. Por que você chamou minha casa de covil? Mas esse não é o ponto. Eu queria lhe dizer que Jacob fez uma pausa, olhou para ela com seriedade e depois disse: Juliane, quero lhe dizer uma coisa. Juliane, quero lhe dizer que me apaixonei por você à primeira vista. Você provavelmente não vai acreditar em mim, mas é verdade. Eu acordo pensando em você e vou dormir da mesma forma. Eu também penso em você no trabalho, e os caras do posto de gasolina me disseram que minha personalidade está ficando muito forte ultimamente. Jacob parou de falar e olhou para a garota com expectativa. O jovem não entendia o que esperava, naquele momento, da garota que havia escolhido. Juliane permaneceu pensativa, com os olhos fixos no chão após sua declaração de amor. A garota ficou em silêncio por alguns minutos e depois falou: Eu também ainda gostei de você lá no posto de gasolina. Mas não posso dizer com certeza que me apaixonei, porque ainda não experimentei esse sentimento. Talvez eu também o ame, mas não vou dizer isso. Mas diga-me, por que você me contou tudo isso? Eu queria que você soubesse que me importo com você, disse ele suavemente, e se aproximou da garota. O homem se inclinou para Juliane e aproximou seus lábios dos dela. A garota não se afastou, e Jacob começou a beijar seu rosto com ternura. Naquele dia, Juliane ficou na casa de Jacob. Os jovens fizeram amor e não adormeceram até a manhã seguinte. O primeiro a acordar foi o proprietário do apartamento, que olhou gentilmente para sua amada, que ainda estava dormindo um sono sereno. O homem estava feliz por hoje ser um dia de folga e não ter que acordar sua amada. O homem foi até a cozinha para fazer café. Quando a bebida aromática ficou pronta, Jacob se perguntou em que serviria as xícaras. Afinal de contas, ele não tinha uma bandeja. Quando o proprietário do apartamento entrou no quarto, viu que a escolhida já havia acordado e estava tomando um gole languidamente. O homem se aproximou e desejou bom dia à moça, depois lhe ofereceu um gole de uma bebida aromática. Juliane pegou a xícara das mãos de Jacob e cheirou o café, depois disse mal-humorada: É apenas café instantâneo de uma lata. Não gosto dele e, se o tomo, é apenas em ocasiões especiais. Prefiro o café preparado em um turbo. Aparentemente, para você, hoje é um caso excepcional, pois não tenho um turbo. Então, você terá que se contentar com o que eu tenho, disse Jacob com um sorriso. Vou ter que beber isso. Mas lembre-se, eu gosto do meu café em um bule, disse ele. Juliane passou o resto do dia na casa de Jacob e depois foi para casa. Ele a acompanhou até a entrada da garagem e, quando se separaram, disse-lhe que tinha se divertido muito naquela noite e que gostaria que tivesse sido assim pelo resto de suas vidas. Juliane olhou para Jacob com surpresa e disse, pensativa: Você disse isso como se estivesse me pedindo em casamento. Por que eu não faria isso? Somos bons juntos, e você não vai negar. Quero você ao meu lado como minha esposa, disse Jacob. Você só pensou nisso agora ou já estava planejando isso há algum tempo?
Quero dizer, quando você descobriu que eu era filha de pais ricos. Você quer ser meu marido porque meu pai é um homem de negócios, não é mesmo? Disse ela com um sorriso. Como pôde pensar isso de mim? Eu não esperava isso de você. Eu a ofereço sinceramente de todo o coração para ser minha esposa, e não preciso do dinheiro do seu pai, porque já vivi antes, disse Jacob com tristeza, acrescentando com relutância. Tudo bem, pense o que você quiser pensar. Mas se é isso que você pensa de mim, sinto muito por você. Já me despedi de você e agora vou sair daqui, e com essas palavras o homem se virou e foi embora. Naquele momento, ele ficou com raiva. Jacob não esperava ouvir aquela frase de sua amada. Quando chegou em casa, entrou no banheiro para tomar um banho. Na manhã seguinte, Jacob se levantou com um humor sombrio e foi trabalhar. O homem ainda estava analisando a conversa de ontem com sua amada. E quando o telefone tocou, ele ficou genuinamente surpreso com o fato de Juliane ter sido a primeira a ligar. A garota disse que viria falar com ele hoje à noite. Jacob respondeu que estava ansioso para que ela viesse. Juliane foi a primeira a falar, ela se desculpou pelo que havia dito na noite anterior. O homem acenou com a cabeça em resposta, depois se aproximou dela e falou suavemente. Você quer se casar comigo? Não é tão simples assim. Meu pai não entenderá minha escolha. Ele acha que o dinheiro deve ficar com o dinheiro. Em suma, ele considerará que você não é igual a mim, murmurou a moça suavemente. Espere, você quer dizer que, para seu pai, o mais importante não é a felicidade da filha dele, mas um par adequado para o casamento? Eu entendi o significado de suas palavras, não foi? Disse o homem atônito. Em princípio, você interpretou tudo corretamente, respondeu Juliane. E espere novamente. Bem, esse é o ponto de vista do seu pai, e você, o que acha? Você também só precisa de um homem rico para se casar? Percebo que você não se importa nem um pouco com seus próprios sentimentos, disse o rapaz calmamente. Não me provoque. Não acho que seja isso, falei em nome de meu pai. Você sabe muito bem que estou bem com você e que não quero me separar. Talvez devêssemos esperar pelo registro civil, porque muitos casais vivem em casamentos civis e podemos tentar a mesma coisa. Sim, não sou contra isso. Mas você mesma, você vai morar comigo, e seu pai vai querer saber com quem a filha dele mora. Ele saberá a verdade sobre mim, e depois? Papai começará a lhe dizer que não sou o homem certo para você. Isso não tem nada a ver com seu pai, tem a ver com o que você sente por mim, com o que você é capaz de fazer por mim, disse Jacob com pressão. Ok, vamos deixar essa conversa para depois. Vou lhe dizer que quero ser sua esposa legítima e tentarei falar com minha mãe primeiro e depois com meu pai. Mas eu sei o que papai vai dizer. Ok, é isso. É melhor você ir me beijar, disse a garota. Juliane falou com seus pais no dia seguinte. Ela lhes disse que tinha um noivo que estava indo encontrá-los. Quando o chefe da família, Anthony, descobriu que o futuro suposto genro trabalhava como mecânico de automóveis, caiu na gargalhada. O homem imediatamente informou a filha que não ajudaria Juliana com um único rublo se ela se casasse com esse homem. A garota tentou provar ao pai que Jacob era um bom homem, mas Anthony não quis saber mais do assunto. Juliana, depois de conversar com o pai, ficou desanimada e, à noite, contou tudo a Jacob. O rapaz pediu à sua amada que não ficasse brava e sugeriu à moça: deixe que eu mesmo converse com seu pai. Acho que encontraremos um ponto em comum. Não quero decepcioná-la, mas você não conhece meu pai. Ele é o tipo de homem que, se for teimoso, será teimoso para sempre, disse Juliane. Vale a pena tentar, não é isso que dizem? Vou tentar. Como sua mãe reagiu? Disse Jacob. Ela não disse nada. Minha mãe não decide nada em nossa família, o meu pai sempre tem a palavra final, disse Jacob. Alguns dias depois, Jacob chegou ao escritório de Juliane e ela o conduziu ao escritório de seu pai. O jovem imediatamente se apresentou como Anthony e disse que era o noivo da filha dela.
Assim que o proprietário do escritório soube quem o havia procurado, imediatamente apontou Jacob para fora da porta e o proibiu de se aproximar de sua família. O rapaz tentou dizer a Anthony que amava sua filha, mas o pai de Juliana chamou um segurança, que expulsou Jacob do escritório. Jacob percebeu que não precisaria mais ser amigo do pai de sua filha. Ele imediatamente percebeu que agora era necessário saber a opinião de sua amada, ou seja, se ela concordaria em contrariar o pai. Jacob não adiou a conversa e ligou para Juliana, dizendo-lhe que estava perto do escritório onde ela trabalha. A moça logo saiu e se aproximou do jovem, que lhe contou sobre sua visita a Antônio. O interlocutor ouviu em silêncio e depois falou: "Eu lhe disse que não conseguiria manter uma conversa com meu pai. Eu fiz uma tentativa. Mas esse não é o ponto agora. Diga-me, por favor, o que você vai fazer nessa situação? Você não é uma garota estúpida e sabe que depende de você se vamos ficar juntos ou não. É importante que eu saiba disso agora mesmo", disse Jacob, animado. "Eu já lhe disse uma vez que quero ser seu cônjuge, então vou arrumar minhas coisas e me mudar com você. Não vejo outra saída", disse ele calmamente. Assim que o rapaz ouviu isso, ele a abraçou e disse que a amava muito. Jacob se ofereceu para ir morar com ele naquele mesmo dia, mas Juliane pediu que ele esperasse alguns dias. O homem não insistiu por conta própria, pois já conhecia a decisão dela. 3 dias depois, Juliane foi morar com Jacob e o casal se apresentou no cartório. A mãe da moça, Sabrina, em segredo de seu esposo, foi visitar o jovem casal. A mulher se reuniu com o futuro genro e pediu que ele não guardasse rancor do pai de Juliane. Jacob, em resposta, apenas encolheu os ombros. Sabrina prometeu à filha e ao seu escolhido que tentaria mudar a decisão do marido e pedir-lhe que desse sua bênção aos jovens. Mais tarde naquele dia, a mulher procurou o marido para conversar. Ela o informou que havia estado na casa da filha hoje e que havia conhecido o namorado de Juliana. Sabrina então começou a falar sobre as virtudes de Jacó, mas foi rudemente interrompida pelo marido com as palavras: "Você cometeu um grave erro. Você cometeu um grave erro. Eu lhe pedi para não visitar sua filha mais velha, ela escolheu viver por conta própria. Deixe-a viver sua própria vida. Sim, eu fugi para ver as crianças, mas fui honesto com você sobre isso. Era importante para mim saber com quem nossa filha iria morar. E agora posso dizer com segurança que aprovo a escolha da Juliane. Não entendo por que você é tão hostil com esse cara, já que você nem o conhece", disse Sabrina. "Querida, eu não me importo com esse jovem, não me importo com ele agora. Não se trata dele. Vou explicar meu ponto de vista. Você sabe muito bem que você e eu estragamos nossas filhas e não diga o contrário. Você fica em casa e eu trabalho com a Juliane, então posso lhe dizer que ela só vai ao escritório para ir ao escritório. Nossa filha não faz o trabalho dela, outro funcionário faz por ela", disse o homem, e ele queria continuar, mas sua esposa o interrompeu. "Antes de mais nada, eu fico em casa por capricho seu e não me censure por isso. E, além disso, se Juliane não está cumprindo suas obrigações profissionais, por que você não diz a ela? Você está sendo indulgente com ela. Querida, não a culpo por ficar em casa, e nunca culparei. E sobre a Juliane, estou cansado de contar a ela. Tudo o que posso dizer é que nossas 2 filhas estão acostumadas a viver sozinhas. E como Juliane confia totalmente em seu noivo, deixe-as tentar viver sozinhas, sem ajuda externa. E quando elas viverem juntas por 3 anos, então eu acreditarei tanto na filha quanto no noivo. E, por enquanto, para mim, esse Jacob ainda é um pretendente a uma noiva com um grande dote. Isso pode parecer duro, mas é apenas minha opinião pessoal, e você não pode mudá-la", disse Anthony com uma voz calma. "E, no entanto, você é muito duro com as meninas. E eu tenho algumas perguntas: você realmente não vai ao casamento de sua filha mais velha? E você vai dar o carro para Juliane", disse Sabrina. "Que casamento? Com quanto dinheiro eles vão brincar? Não seja louca, querida. Vou lhe dar o carro, é dela, demos a ela no seu 20º aniversário. E tenho que lhe pedir um favor, não vamos tocar no assunto novamente, para que você não fique nervosa.
Você sabe que não deve se preocupar, porque seu coração não está bem. Você e eu temos outro assunto para conversar, pois estamos prestes a partir para a Bélgica, respondeu meu marido. O tempo estava passando lentamente e o dia do casamento estava se aproximando. Juliane esperava, em seu coração, que seu pai mudasse de ideia sobre seu relacionamento com Jacob. Alguns dias antes do casamento, a moça se aproximou do pai no trabalho e lhe fez uma pergunta direta. O senhor nem vai comparecer ao cartório quando sua filha se casar pela primeira vez? Vou parabenizá-lo de qualquer forma, junto com sua mãe. Mas não mudarei de ideia, você viverá com seu dinheiro ganho honestamente, mas isso não se aplica a você. Você está acostumado a ter tudo feito para você, disse Anthony. Ah, é? Ótimo, então vou me demitir e meu pé na sua casa não vai ficar bravo, gritou a garota e saiu correndo do escritório do pai. O homem atrás dela só podia dizer: você tem razão. Logo chegou o dia do casamento e o jovem casal assinou seus nomes. Depois do registro civil, os recém-casados foram a um café, junto com a amiga de Juliane, Sabrina, e 2 amigos de Jacob. Após a comemoração, a mãe da jovem falou com a filha. Seu pai me disse para parabenizá-la e aqui está algum dinheiro de presente. Jacob, ao ouvir isso, disse imediatamente: vamos pegar apenas metade do envelope, e essa parte será de você, e não queremos nada do Anthony. Não quero que ele diga que nos patrocinou em vida. Não diga isso, filho, porque você não conhece o pai da Juliane. Ele é um bom homem, mas pode ser duro, disse Sabrina calmamente. Sim, provavelmente eu nem quero mais conhecê-lo, para ser sincera, porque não entendo como ele não pode ir ao casamento da própria filha. Não consigo entender, disse o rapaz. Com essas palavras, contou metade do dinheiro no envelope e devolveu o restante à sogra. O tempo passou voando e já fazia 1 mês que os jovens haviam se casado. Jacob era o único membro da família que trabalhava e Juliane ficava em casa. Ela havia deixado o emprego do pai no dia em que falou com ele pela última vez em seu escritório. Ela percebeu que o salário do marido era suficiente apenas para pagar os serviços públicos e uma dieta pobre. Esse fato irritava Juliana, mas ela se esforçava para não demonstrar seu descontentamento ao marido. Um dia, a garota não aguentou, ligou para a mãe e reclamou da falta de dinheiro. Sabrina se solidarizou com a filha e disse que tentaria ajudar a jovem família. A mulher percebeu que pedir dinheiro ao marido para Juliana é uma perda de tempo, pois o esposo recusará esse pedido. E então Sabrina foi às escondidas e pediu ao marido dinheiro para ir ao salão de spa. Desde então, aconteceu que Sabrina, sob um pretexto plausível, pediu dinheiro ao marido, que foi transferido para a filha mais velha. E Juliane, em um determinado momento, respondeu às perguntas de seu marido sobre as finanças. Embora eu fique em casa, ainda ganho pela internet, então recebo pequenas taxas. Juliane também sabia que Jacob não poderia lhe dizer de onde vinha o dinheiro, porque o marido a forçaria a lhe dar o dinheiro. Ela não queria recusar nada, mas teve que moderar suas exigências, pois sua mãe lhe dava dinheiro, mas não era muito. 6 meses depois, Juliane estava casada com Jacob, e então sua mãe ligou para ela e disse que ela, seu pai e sua filha mais nova estavam indo morar na Bélgica. A garota sabia que os pais estavam planejando se mudar para lá, mas, na época, essa notícia foi um choque para Juliane. A jovem pensou sobre isso. Ela e o pai tiveram uma longa conversa sobre o fato de que, assim que os pais se mudassem para o exterior, o pai venderia sua empresa e o dinheiro seria dado a ela para abrir seu próprio restaurante. E agora Juliana não sabia o que o pai faria, já que ela ainda não havia se comunicado com ele. Ela imediatamente perguntou à mãe, que respondeu que ela e o marido não haviam conversado sobre o assunto. Alguns dias depois, Sabrina informou à filha que o pai venderia sua empresa e que o dinheiro seria usado para abrir uma empresa na Bélgica. Para Juliana, essa foi a notícia mais chocante, pois ela estava esperando o dinheiro e, sem pensar muito, a garota foi ver o pai no trabalho. Ela entrou no escritório de Anthony e lhe perguntou com raiva: "O que você quer dizer com isso? Afinal de contas, você me prometeu que o dinheiro que receberia dessa empresa me daria, e agora minha mãe me diz o contrário. Você tem consciência?"
Você deveria cumprimentar seu pai primeiro e depois iniciar essa conversa. Mas se não tiver modos, falaremos em seu idioma. Achei que tinha dito que não iria ajudá-lo. Então, o que o faz pensar que eu deveria dar os ganhos a você? Você tem um marido, então deixe que ele a sustente, disse o homem, cunhando cada palavra. Mas, por uma questão de decência, você poderia pelo menos nos dar algum capital inicial, como fazem os outros pais. Sei que o senhor está com raiva de mim, mas não pode fazer isso com as crianças. Afinal de contas, sou sua filha e tenho direito a pelo menos alguma ajuda sua, disse Juliane, quase chorando. Não sinta pena de mim. Você sabe que sou surda e muda para as lágrimas. Mais uma vez repito que, se seu marido for um homem de verdade, ele só precisa ser um provedor e trazer para casa um salário adequado. A propósito, esqueci de perguntar se foi o seu marido que a mandou vir aqui, disse Anthony com voz firme. Jacob não sabe de nada. Obrigada, pai, por sua ajuda, mas vou viver sem você, disse ela com raiva e saiu do escritório. Pouco mais de 2 meses se passaram, e os pais de Juliana foram para o exterior. Sua mãe disse à filha mais velha que a ajudaria com dinheiro, se possível. Algumas semanas após a partida de seus pais, Juliana sentiu-se repentinamente doente. Ela tinha reflexos de engasgo constantes. Juliana ficou chateada consigo mesma por estar se sentindo mal. O esposo que voltava do trabalho para casa percebeu que a mulher estava de mau humor e perguntou o que havia de errado. A jovem disse: Estou me sentindo nojenta. Vamos chamar uma ambulância? Perguntou o marido, pensativo. Não precisa. Amanhã tudo isso vai passar, respondeu a jovem irritada. Mas mesmo no dia seguinte ela não se sentiu melhor. Quando vários dias se passaram e a náusea não passou, Juliane suspeitou que provavelmente estava grávida. Esse pensamento deixou a jovem confusa, pois naquele momento de sua vida ela não queria ser mãe. Para ter certeza, ela se vestiu rapidamente e correu para a farmácia para fazer o teste. Depois de algum tempo, seus temores foram confirmados, pois o teste deu positivo. Juliane sentou-se em sua cadeira. À noite, seu marido chegou em casa do trabalho e a encontrou de mau humor. O homem olhou ansiosamente para a escolhida e, em um tom exigente, pediu que ela fosse à clínica amanhã. Em resposta, a garota, quase chorando, choramingou. Posso lhe dizer meu próprio diagnóstico e sem médicos. Estou grávida. Jacob olhou para ela com espanto, depois correu até ela e beijou seu rosto com ternura. Em seguida, ele a pegou nos braços e a girou. A moça pediu para ser colocada no chão, e seu marido obedeceu incondicionalmente. Só então Jacó disse: Menina tola, por que está tão infeliz comigo? Você deveria estar feliz porque logo seremos pais. Obrigado pela ótima notícia, você me deixou feliz, porque em breve eu serei pai e você será mãe. É uma pena que, a essa altura, não seja possível saber o sexo do bebê. Você não é inteligente, é? Por que deveríamos estar felizes? Vivemos como vagabundos e agora esse bebê. Não quero ter filhos agora. Teremos que nos livrar do bebê, disse Juliane com tristeza. De que diabos você está falando? Como assim se livrar dele? Porque esse bebê foi concebido com amor e precisa vir ao mundo. Não percebe que ele é o nosso bebê e que, com você, ele será o chefe da família? Mas eu não quero ter filhos! Exclamou a jovem com lágrimas nos olhos. Você acabou de levar um choque com essa notícia, por isso está tão perplexa, disse o homem, acrescentando: é melhor você ir para a cama e se deitar. É melhor se deitar e se acalmar. De qualquer forma, esse bebê vai nascer. E não precisa me contradizer. Vou tirar o dia depois de amanhã de folga e iremos com você à clínica feminina, onde você estará comigo para registrar a gravidez e o nascimento. E tire de sua cabeça os pensamentos estúpidos sobre se livrar de mim. E sobre o fato de vivermos mal, então eu trabalharei mais para sustentar a família. Não se preocupe, minha querida, você e eu sobreviveremos, o principal é estarmos juntos, e do resto não temos medo. Logo Juliana, acompanhada do marido, foi se registrar no ginecologista.
A jovem viu como o marido estava feliz com a gravidez, mas ela mesma não estava tão animada quanto o marido. Depois de visitar o médico, Juliane ligou para a mãe e lhe contou a novidade. Sabrina recebeu a mensagem com alegria e começou a parabenizar a filha. No final da conversa, a mãe de Juliana lhe disse que transferiria uma grande quantia de dinheiro para ela no dia seguinte. Em resposta, a garota agradeceu languidamente à mãe. O tempo passou imperceptivelmente e logo Juliana deu à luz uma menina, que foi imediatamente diagnosticada com uma anormalidade no rim direito. Os médicos a aconselharam a dar à luz a criança doente, e ela estava disposta a dar esse passo. Entretanto, seu marido a proibiu de fazê-lo, dizendo: "Vamos curar nossa Julieta. Vamos curar nossa Julieta. Você já deu nome à sua filha?" "Você é rápida", disse Juliane. "Você não gosta do nome?" "Acho que combina com ela", disse Jacob carinhosamente e acrescentou: "Ela será tão bonita quanto você." "Uma beleza ruiva", disse o homem. Logo Juliane recebeu alta com o bebê e foi recebida na maternidade pelo marido com um grande buquê de rosas vermelhas. O homem aceitou gentilmente o pacote com o bebê da enfermeira, olhou para o rosto da menina e disse suavemente: "Ela é igualzinha à mãe, igualzinha à mãe, igualzinha à mãe. Ela é igualzinha à mãe, tão bonita quanto ela." "Ela se parece com vocês dois", disse a mulher de jaleco branco com um sorriso. Jacob e sua esposa iniciaram uma nova fase em suas vidas, tornando-se pais de uma adorável menina. Juliane assumiu de bom grado os deveres de mãe, o que agradou muito ao marido, pois durante a gravidez ele sempre ouvia sua amada dizer que não queria essa criança. Nesses momentos, Jacob se irritava com a esposa, pois acreditava que todas as emoções da mulher afetavam negativamente o feto em seu ventre. O primeiro ano passou voando, quando Julia nasceu, e durante esse período os jovens pais passaram por muitas dificuldades, pois a doença da filha se tornou conhecida. Durante esse período, Juliana ficou 2 vezes deitada com a criança no hospital. A mulher estava preocupada, porque a filha ficava doente com frequência, mas mesmo assim ela tentava não desanimar. Jacob tentou se sair bem em seu trabalho para ganhar mais dinheiro, ele até pediu ao chefe que lhe desse uma carga extra. O dono do posto de gasolina respeitava Jacob e entendia que o jovem estava passando por um momento difícil, por isso o acompanhou. Mais 2 anos se passaram e Juliette completou 3 anos. Nesse período, Juliana havia mudado muito, tornando-se irritadiça e irritada com tudo. Jacob se solidarizou sinceramente com a esposa, pois todos os cuidados primários com a filha doente recaíam sobre os ombros dela. O homem tentou ajudar a esposa de todas as formas possíveis. E na vida do jovem casal havia outro problema, a falta de dinheiro no orçamento familiar. Embora a mãe de Juliane enviasse quantias mensais, essas finanças cobriam apenas a medicação para o tratamento da filha. Certa vez, quando Jacob chegou em casa do trabalho, viu que sua esposa estava de mau humor. Ele ficou surpreso, pois isso não acontecia com frequência ultimamente. O homem se voltou para sua amada. "Estou feliz por vê-la de bom humor, pode me dar boas notícias?" "Claro, quero informá-la de que meu pai me chamou para uma visita." "Dá para acreditar?" "Depois de todos esses anos, ele mesmo me ligou e me convidou para sair de férias", disse a mulher. "Essa é uma ótima notícia. Junto com Juliette, ele vai se divorciar dela lá, apenas mostrar aos médicos locais nossa filha. Não podemos levá-la para a capital porque não temos dinheiro suficiente", disse Jacob. "Você não está me entendendo. Estou indo sozinha, porque não seria um feriado com minha filha. Você tem que entender, querida, que nos 3 anos desde que Juliette nasceu, estou exausto e preciso de um descanso. Não se preocupe, eu já descobri como você vai se virar sem mim. Meu pai me enviou algum dinheiro e deixarei metade dele para você contratar uma enfermeira enquanto eu estiver fora. Não se preocupe, ficarei fora por 3 semanas", disse Juliane calorosamente. O homem olhou para sua amada confuso. Nos primeiros minutos, ele não encontrou nada para dizer à esposa, mas assim que o primeiro choque do que tinha ouvido passou, Jacob disse: "Você não me consultou antes de tomar essas decisões? Eu não sou um guarda-roupa em nosso meio e tenho o direito de participar da vida de nossa família. Sou contra."
Como você imagina que uma pessoa de fora, que não sabe nada sobre nossa filha e, mais ainda, não tem ideia de como cuidar de Juliette, vai se sentar com nossa filha? Não vamos fazer uma cena. Você não sabe o que é ficar trancado por 24 horas com uma criança doente. Eu lhe disse que só vou ficar fora por 3 semanas. E agora não me impeça, respondeu a esposa irritada. Suponhamos que você esteja cansado, e eu não nego, mas quando Juliette está irritada à noite, você não está com ela, eu estou. E por isso não o culpo por eu ter que ir trabalhar de manhã, disse o homem mal-humorado. O que você quer de mim? Estou cansado, sabia? Cansado? Foi você quem insistiu para que Juliette fosse retirada da maternidade, não eu, e estou cansado de estar sempre sem dinheiro. Você realmente acha que eu ganho dinheiro na internet? Bem, posso lhe dizer que é minha mãe que transfere dinheiro para minha conta mensalmente, e você apenas me alimenta com café da manhã que, em um futuro muito próximo, começarei a ganhar muito mais. Vamos deixar esse assunto de lado, porque, quer você queira ou não, eu irei até meus pais com um desafio, disse a esposa. Então, por tantos anos você não fez nada além de mentir para mim sobre seu trabalho na internet? Eu não esperava isso de você. Bem, se você quer descansar, então vá. Talvez você realmente precise descansar com amargura, disse o chefe da família e voltou-se para a filha, que estava sentada em uma cadeira alta e olhando para um livro. E apenas o proprietário do apartamento quis se inclinar para Julie, pois sentiu que era abraçado por trás por sua esposa, que no mesmo momento disse: "Obrigado, querida, eu sabia que você me entendia." "Obrigada, querido, eu sabia que você me entenderia. Eu amo você, você ficará bem sem mim e eu vou deixá-la em paz por um tempo." Algumas semanas depois, Juliane partiu para visitar seus pais no exterior. Jacob contratou uma mulher mais velha para cuidar de sua filha enquanto ele estava no trabalho. O homem estava preocupado com a forma como a babá lidaria com suas tarefas. No entanto, suas preocupações foram em vão, pois a mulher idosa encontrou uma forma de se aproximar da criança. 3 semanas se passaram, durante as quais Juliane ligou apenas 6 vezes para saber sobre a vida cotidiana do marido e da filha. Jacob ficou magoado, mas se consolou com a ideia de que as ligações interurbanas eram muito caras, motivo pelo qual sua esposa ligava tão raramente. O homem ligou para a esposa e perguntou: "Senti muito a sua falta, e Juliette também está perguntando pela mamãe. Espero que tenha descansado um pouco. Quando podemos esperar sua volta?" "Querida, também sinto sua falta, mas meu pai está com problemas. Ele me pediu para ficar até tarde. Não posso recusar, você sabe que faz muito tempo que não temos contato, não posso decepcioná-lo em um momento tão difícil", disse a mulher em tom de lamento. "Eu entendo, mas pelo menos me diga aproximadamente quando devo esperá-lo." "Provavelmente mais 2 semanas, talvez um pouco mais. Eu o informarei assim que tudo estiver resolvido com segurança", disse a mulher e desconectou a conexão. Depois dessa conversa, 1 mês se passou e Juliane voltou para casa. Jacob ficou muito feliz por tê-la de volta. O chefe da família notou que a viagem de sua esposa foi benéfica para ela, a escolhida estava rejuvenescida. Se Jacob estava satisfeito com a chegada de sua esposa, Juliane não estava satisfeita com seu retorno. A mulher não disse isso diretamente, mas sua constante insatisfação deixou isso evidente. E o homem, algumas semanas após a chegada de sua esposa, perguntou a ela: "Você parece ter se dispersado, saiu de férias, mas tenho a sensação de que está sempre insatisfeita com alguma coisa. O que há de errado com você? Você realmente quer saber?" perguntou a esposa. "Sim", respondeu o chefe da família. "Bem, vou lhe dizer sem rodeios. Você chega em casa do trabalho e sempre cheira a diesel como um homem de verdade. Eu não quero nem ir para a cama com você, muito menos mais. Estou cansado de viver mal. E para dizer a verdade, tenho um homem me esperando na Bélgica. Achei que as coisas iriam se acalmar quando chegássemos lá, mas estou cansada de viver tanto. Em geral, se você vai para o denominador, eu vou para outro", disse a jovem e olhou atentamente para o marido.
O chefe da família ouvia a esposa, sem interrompê-la nenhuma vez enquanto ela falava. Assim que Juliane ficou em silêncio, Jacob se levantou e foi até a cozinha, onde se serviu de um copo de água da torneira. O homem ficou pensando por um momento, depois colocou o copo na mesa e se virou para a esposa, que estava esperando a reação dele. Jacob olhou para Juliane e disse: "Você é livre para fazer o que quiser. Essas coisas acontecem na vida, mas não entendo por que você ficou calada por tanto tempo. Deveria ter me contado imediatamente. Acho que nunca o ofendi, especialmente nunca levantei a mão contra você. O que você estava esperando? Não precisa responder, isso não importa agora, porque você já tomou sua decisão. Mas quero avisá-lo desde já que não deixarei Julie ir para o exterior. Você pode fazer o que quiser, mas eu não vou permitir. Eu não ia levar minha filha comigo." A jovem começou a falar, mas foi interrompida pelas palavras do marido. "Então você já tinha planejado tudo de antemão, se é que ia falar sobre isso. Você me surpreendeu, pensei que o conhecia, mas parece que não. Bem, no divórcio você vai especificar que a filha vai ficar comigo, não precisamos da sua pensão. E mais um pedido, enquanto você resolve todas as coisas com a dispensa, com o divórcio e assim por diante, vou pedir que você alugue um apartamento por enquanto e não mor conosco." "Você faria isso?" disse Jacob com uma voz abafada. "Sim, claro, como você quiser", respondeu Juliane com espanto, esperando uma reação muito diferente do marido. Ela esperava que o marido a chocasse ou dissesse coisas ruins para ela, mas nada aconteceu. Alguns dias depois, Juliane se separou do marido e pediu o divórcio. Jacob estava em um estado de distração após a última conversa com sua esposa. Ele não conseguia entender como sua esposa favorita podia fazer tal coisa com ele. Jacob também se perguntava como Juliane poderia desistir tão facilmente de sua própria filha. Jacob começou uma nova fase em sua vida, quando se tornou um homem divorciado que está criando uma criança sozinho. Jacob percebeu que agora teria de ser pai e mãe de sua filha em uma só pessoa. E também percebeu que não deixaria mais nenhuma mulher entrar em sua vida, pois já havia sido traído por garotas mais de uma vez. Quando Juliane foi embora, Jacob procurou a antiga babá e pediu a ela que aceitasse Julie de volta por uma taxa moderada. No entanto, a mulher recusou a oferta, algo que o homem não esperava de forma alguma. Jacob estava procurando uma saída para a situação, pois a filha ainda é jovem e não pode ser deixada sozinha em casa, e a creche não era possível devido ao horário de trabalho de Jacob. Foi então que o rapaz se lembrou da professora Leslie, do orfanato. Jacob tinha grandes esperanças de que a mulher já tivesse se aposentado e estivesse sentada em casa. E logo o jovem com sua filha já estava sentado à mesa de Leslie e lhe contou sobre seu problema. A professora do orfanato ouviu o protegido e lhe disse: "Que bom que você se lembrou de mim. Você tem sorte por eu ter ficado fora por um mês em uma merecida viagem de férias e ter muito tempo livre. Acho que sua princesa Julieta e eu nos daremos muito bem. Não me esquecerei de contar à sua filha sobre suas travessuras de menina. Fico muito grata por isso. Diga-me, quanto você me cobrará por mês?" "Preciso saber para poder planejar meu orçamento", disse o homem. "Que vergonha, Jacob", disse Leslie severamente, depois continuou: "Não vou aceitar dinheiro nenhum. Será um prazer ser babá, e Juliette será como minha própria neta, já que meus próprios netos estão longe e raramente me visitam. Não acho certo você recusar o dinheiro, e eu me sentirei obrigado, e isso não me parece certo", disse Jacob calmamente. "Está bem assim. É melhor usar o dinheiro que você economizou para comprar frutas e brinquedos para sua filha", disse Leslie. Enquanto isso, Juliane havia se mudado para a Bélgica, onde estava esperando seu amante, que conhecera quando visitará o país anteriormente. O nome do homem era Martin e ele era 10 anos mais velho do que a mulher. Juliane imaginou que seus pais perguntariam sobre sua filha, então decidiu que seu pai e sua mãe não precisavam saber toda a verdade. Ela lhes disse que Jacob havia saído de férias para a praia com Juliette, e que ela havia escolhido vir para cá.
A garota percebeu que essa mentira lhe serviria bem por algum tempo e, depois, seria necessário inventar outra coisa. O pai de Juliana acreditava nessa história, mas sua esposa não, e então ela decidiu conversar seriamente com a filha. A mulher disse: "Tenho a sensação de que você está sendo sábia em relação ao mar. Diga-me honestamente, o que está acontecendo entre você e Jacob?" "Mamãe, por que eu mentiria para a senhora?" disse a garota com desgosto. "Não seja sarcástica, mas me conte honestamente", disse a mãe. "Certo, agora vou explicar tudo. Jacob e eu temos um relacionamento complicado agora, e decidimos viver separados para resolver nossos sentimentos. Eu vim para cá e ele foi para o mar", disse Juliane. "Não foi por isso que você veio para cá. Você veio ver o Martim. Eu sei sobre ele. Não entendo você, filha, não entendo como pode trair o casamento e deixar sua filha aos cuidados do seu pai. Julie precisa da mãe dela agora, ou seja, de você", disse Sabrina em um tom condenatório. "Chega de sermões, mãe. Sim, eu vim ver o Martim e também para resolver meus sentimentos. Não vamos mais falar sobre isso", disse ela nervosa. Fazia um mês que Juliane não falava com sua mãe. Durante todo esse tempo, a jovem estava morando com seu amante. Sabrina veio visitar o casal e perguntou à filha quando ela voltaria para os Estados Unidos. Juliana começou a se esquivar da conversa, mas sua mãe lhe disse sem rodeios: "Pare de se fazer de boba na minha frente e me diga quando você vai voltar." "Nunca." Juliane disse categoricamente e, em seguida, deixou escapar rapidamente: "Eu me divorciei de Jacob há muito tempo. Eu me divorciei de Jacob há muito tempo, e ele e eu concordamos que Juliette ficaria com ele. Mamãe, você precisa entender que meus sentimentos por Jacob esfriaram e eu me apaixonei por outro homem. Eu não esperava isso de você. Posso entender que o amor passou e que você se apaixonou por outro homem, mas como pôde se esquecer de sua filha? O coração de sua mãe não dói por sua própria filha?" disse Sabrina. "Não me venha com esses clichês. Eu não me esqueci de ninguém, eu ligo para o Jacob para saber da minha filha." Juliane mentiu para a mãe. "Olhe, a vida é complicada e, muitas vezes, é um bumerangue", disse Juliane com tristeza para a mãe, que percebeu que Juliane estava mentindo sobre ligar para o ex-marido. Depois dessa conversa, Sabrina foi para casa deprimida, com o coração partido pela conversa com a filha. E a mulher também estava preocupada com a neta e o ex-sogro. Ela se perguntou por que ficar no escuro se ela poderia ligar para Jacob e falar com ele. Quando chegou em casa, Sabrina discou o número do genro e, ao ouvir a voz dele, disse: "Oi Jacob, desculpe incomodá-lo, mas eu queria saber como você está." "É estranho que você tenha ligado depois de todo esse tempo", disse o homem, acrescentando: "Estamos bem, não se preocupe." "Estamos bem, não se preocupe. Espero que não tenha mais perguntas para mim." "Jacob, filho, entendo seu ressentimento, mas não me entenda mal, não sou responsável pelas ações de minha filha. Só liguei para você agora porque fiquei sabendo do seu divórcio há algumas horas. Juliane traiu seu pai e a mim quando veio para a Bélgica. Jacob, deixe-me ligar de vez em quando para saber como você está, não somos estranhos. Você está criando minha única neta. E eu também o ajudarei financeiramente, pelo menos em pequenas quantias, não me negue isso", disse a mulher, hesitante. Jacob ficou em silêncio por um tempo, sabendo que Sabrina sempre foi boa para ele. De repente, o homem pôde sentir a angústia de sua sogra. Jacob disse calmamente em seguida: "É claro que você pode ligar, mas só depois das 7 da noite, pois estarei em casa. Mas eu não quero dinheiro, não quero que você peça esmola ao seu marido. Não será o dinheiro do meu marido, será o meu. Eu faço redes de crochê desde criança. E esses itens vendem bem", disse Sabrina. Os anos passaram voando. Jacob continuou a dedicar seu tempo livre à filha sem pensar em sua vida pessoal. O professor visitante percebeu que Jacob vivia apenas para a filha e o repreendeu repetidamente por desistir de si mesmo.
Jacó reduziu todas essas conversas a uma única coisa, em que ele não iria se casar novamente, pois um casamento era suficiente para ele. Ele sentia pena do homem que um dia amou tanto Juliana e o traiu. Um dia antes de Juliana ir para a primeira série, Jacob recebeu uma ligação de Leslie, que falava animada no fone de ouvido. Jacob, rápido, venha para cá, nossa garotinha está doente. Eu chamei uma ambulância e eles a levaram para o hospital. Qual hospital? Disse o homem, nervoso. Leslie deu o número do hospital. Jacob informou o gerente da estação sobre sua ausência e chamou um táxi. O homem chegou ao hospital e viu a professora de sua filha chorando. Ele abraçou a mulher e depois foi até a cabine onde uma enfermeira estava sentada. Jacob perguntou a ela sobre o estado de saúde de Juliette. A moça de jaleco branco lhe disse que a menina estava em tratamento intensivo e que somente o médico poderia lhe dar todas as informações. O homem andava nervosamente pelo corredor do hospital. Ele percebeu que a doença de sua filha havia piorado. Para Jacob, cada minuto de espera parecia uma hora. Assim que viu o gesto da enfermeira apontando para o homem de jaleco branco, ele soube que esse homem lhe daria todas as respostas para suas perguntas. Jacob correu para o consultório do médico e lhe deu o nome de sua filha. O médico olhou para o visitante e o convidou a entrar em seu consultório para conversar com ele. Assim que entraram no consultório, o médico disse: "O estado de saúde de sua filha voltará ao normal em algumas horas. No momento, ela está em um soro. O senhor poderá vê-la um pouco mais tarde. E agora não vou sobrecarregá-lo com termos médicos, mas o senhor precisa levar sua filha a uma clínica em Moscou, cujo endereço lhe darei mais tarde. Nessa instituição trabalha um médico muito habilidoso, que faz, podemos dizer, milagres no campo da medicina. No entanto, o tratamento com esse médico custa muito dinheiro, assim como os medicamentos de que Julie precisará. Entendo que o senhor queira me perguntar por que esse hospital não pode ajudar sua filha. Eu lhe darei a resposta imediatamente e não há bons equipamentos aqui. Só podemos evitar a progressão da doença, mas não podemos curá-la, disse ele. Jacob saiu do consultório deprimido quando descobriu a quantia aproximada de dinheiro que custaria para tratar seu bebê. Leslie foi até ele e lhe contou tudo. Ela colocou as mãos na cabeça quando ouviu o custo do tratamento. Na noite daquele dia, Jacob estava sentado perto de sua filha, que já estava deitada na sala de estar. A menina olhou para o pai com medo. O pai acariciou gentilmente a cabeça da menina e disse com carinho: "Minha ruiva, o que você está fazendo? Minha ruiva, do que você está com medo? Está tudo bem. Você só ficou um pouco doente e é por isso que foi para o hospital. Agora os médicos farão a mágica deles e você se recuperará em pouco tempo", disse o homem. "Você não está mentindo para mim?" disse a garota. "Alguma vez eu já menti para você?" disse Jacob. "Acho que não", respondeu Juliette. "Você respondeu à sua própria pergunta. Você vai ter que ficar no hospital por um tempo. Sei que você pode lidar com isso e prometo visitá-la todos os dias." "Está bem", disse o pai dela e, quando Juliette acenou afirmativamente com a cabeça, ele disse boa noite e saiu do quarto. Quando Jacob chegou em casa, ele se sentou na cozinha e levou as duas mãos à cabeça. Ele não sabia o que fazer nessa situação. Afinal de contas, ele precisava de muito dinheiro. O homem percebeu que poderia pedir emprestado a conhecidos, bem como ao seu chefe no trabalho, mas Jacob percebeu que mesmo essa quantia não seria suficiente. Ele procurou uma maneira de conseguir mais dinheiro e então lhe ocorreu que ele poderia ligar para sua ex-sogra, que havia enviado dinheiro para ele e Juliette durante todos esses anos. Ele pegou o celular e ligou para o número da mãe de Juliane. A mulher atendeu imediatamente. "Jacob, é bom ter notícias suas. Você não vai acreditar, mas eu queria ligar para você hoje para saber se estava pronto para o primeiro toque na escola." "Estamos prontos. Agora, estou ligando para você por causa de um assunto delicado." "Não se preocupe, pois ela tem um problema cardíaco", disse o homem calmamente. "Juliette está doente?" "Eu senti isso."
Era como se os gatos estivessem arranhando meu coração. Diga-me a verdade, filho, e somente a verdade. Não se preocupe comigo, disse a mulher. Sim, Juliette está no hospital e precisamos de uma quantia muito alta para o tratamento em uma clínica em Moscou. Sei que ligar para Juliane pedindo dinheiro é uma tolice, pois ela só nos ligou algumas vezes ao longo dos anos, por isso faço um apelo emocionado, disse Jacob, e mencionou a quantia de que precisávamos, acrescentando que poderia levantar a metade, mas não sabia onde conseguir o dinheiro. Houve silêncio do outro lado do telefone por um tempo, e então Sabrina disse entre soluços: Vou tentar ajudá-lo, mas meu marido e eu não temos esse dinheiro. Me dê alguns dias, filho. No dia seguinte, Jacob começou a ligar para todos os seus amigos e conhecidos para pedir dinheiro. Alguns se solidarizaram com ele, mas se recusaram a ajudá-lo por causa de seus problemas pessoais. Alguns amigos lhe deram dinheiro, mas as quantias eram pequenas. O homem também pegou dinheiro emprestado em um banco. Ele pediu ajuda a Jacob e, no trabalho, ao chefe e aos colegas. Depois de alguns dias, Sabrina também transferiu dinheiro para ele. Leslie, que estava com Juliette, também lhe emprestou dinheiro. Jacob avaliou o capital levantado e suspirou com pesar, porque as finanças levantadas não eram suficientes. O homem não sabia mais o que fazer com sua situação. Em desespero, o homem se voltou mentalmente para Deus, nosso Senhor. Todo-Poderoso Criador de todos os seres vivos, eu lhe peço que faça com que a doença do meu anjinho passe para mim e que Juliette se recupere. Estou pronto para lhe dar minha vida para que minha filha não fique doente. Não sei que palavras usar para me dirigir a você e, em geral, como falar com você, mas entenda que agora estou em uma situação catastroficamente difícil e preciso de ajuda mais do que nunca. O homem ficou sentado por algum tempo depois de falar com o Senhor Deus, como se estivesse esperando um milagre, mas ele não aconteceu. Então Jacó se preparou e foi ao hospital visitar sua filha. Quando chegou ao hospital, ele involuntariamente pensou no milagre novamente. Jacó estava prestes a entrar no hospital quando sentiu uma dor forte no coração. Ele apertou a mão no peito e sentou-se em silêncio no degrau. Jacob ficou sentado, com medo de se mover enquanto sentia a dor no coração. Passou por sua mente o pensamento de que não deveria morrer naquele momento, pois ainda não havia ajudado sua filha. Ao mesmo tempo, Jacob ouviu que estavam vindo em sua direção. Ele olhou para cima e viu uma linda moça que lhe disse: Esta é a segunda vez que venho vê-lo. É a segunda vez que falo com você, e você está calado como uma estátua. Por que está sentado em um degrau de concreto armado? Não há nada de errado, disse Jacob, quase inaudível. Você está bem? Insistiu o estranho. Estou tendo um ataque cardíaco, disse o homem. Ao mesmo tempo, a moça abriu a bolsa e, depois de um momento, tirou um comprimido, que entregou a Jacob com as palavras: Mastigue bem e você se sentirá melhor. E, pelo amor de Deus, saia dessa escada, ou terei um ataque cardíaco. Aí você terá que me salvar. Jacob sorriu e tomou a pílula antes de se levantar. Ele agradeceu à moça e estava prestes a sair quando o estranho o interrompeu com uma pergunta. Diga-me, há algo errado com você? Isso existe, disse o homem com relutância. Você pode compartilhar isso? Às vezes, isso ajuda em situações estressantes, disse a moça. Você diz isso como se fosse um psicólogo, disse o homem. Ele está parcialmente certo, estou no último ano da faculdade de medicina. E, no futuro, trabalharei como psicólogo. E, enquanto isso, trabalho meio período neste hospital como enfermeiro com um sorriso, disse o estranho e acrescentou. Sem mais dores no peito? Sim, obrigado novamente. A propósito, que tipo de pílula você me deu para saber para o futuro? Perguntou o homem. A jovem respondeu com uma risada, depois tirou um pacote de comprimidos da bolsa e o entregou a Jacob. Ele as pegou e olhou para ela com surpresa. A moça, vendo a perplexidade do homem, animou-se ainda mais e disse-lhe que havia curado a dor no peito dele com uma vitamina comum que era receitada principalmente para crianças. Jacob sorriu e disse: Você é um psicólogo nato.
tirando a dor com um comprimido que não foi feito para isso. Acho que vou seguir seu conselho e lhe contar o que está me incomodando agora. Enquanto dirigiam para longe do hospital, o homem percebeu que realmente queria contar à desconhecida, que não havia passado por ali quando viu que um homem na rua estava doente. Jacob contou a ela sobre a doença de sua filha e que não conseguia levantar a quantia necessária. Ele disse que Julia estava de licença médica e que ele teria que levar a criança para Washington em um futuro próximo. Jacob ficou subitamente aliviado quando terminou de falar. Ele olhou para a garota, que estava sentada pensativa, observando os pombos bicando pedaços de pão branco na calçada. O casal permaneceu em silêncio por um tempo, até que a estranha se animou e estendeu a mão para se apresentar. Meu nome é Marta, e o seu? Jacob apertou a mão da moça e disse ao homem. Bem, já nos conhecemos. Agora vamos fazer o seguinte: primeiro vamos visitar sua filha, porque ela está esperando pelo pai, e depois tenho uma pequena ideia, mas vou lhe contar depois. Você quer ir comigo até a casa de Juliette? Mas por que você faria isso? Não estou entendendo, disse Jacob, intrigado. Não vamos perder tempo. Vamos com o bebê. Deixaremos todas as perguntas para depois, disse a garota. Logo eles estavam sentados no quarto de Susana. A menina olhou para a nova conhecida do pai com surpresa e não entendeu o que a jovem estava fazendo aqui. Marta percebeu imediatamente o olhar intrigado da menina e explicou a Susana que ela era uma futura psicóloga e que só queria conversar com as crianças do hospital. A menina acenou com a cabeça em sinal de concordância. Depois de um tempo, os adultos estavam prestes a sair da sala quando a filha de Jacob se voltou para a menina. Posso pedir-lhe que venha me ver novamente? Você faz perguntas tão interessantes que parece um jogo. Eu irei visitá-la, se seu pai não se importar, disse Marta. Marta olhou interrogativamente para seu pai, que ficou agradavelmente surpreso com o fato de a nova conhecida ter encontrado o caminho até sua filha com tanta facilidade. O homem viu que Juliette estava esperando por uma resposta, sorriu e disse que não se importava com a presença da jovem. Os dois deixaram o hospital pouco depois e Jacob agradeceu novamente a moça, mas apenas porque ele havia feito Juliette se sentir à vontade. Marta sorriu e lembrou a ele que sua futura profissão era de psicóloga. E então o novo conhecido tomou a palavra. E agora eu tenho uma proposta para você, mas só que você não a rejeite imediatamente e não pense que eu sou louco. Primeiro me ouça e, se possível, não me interrompa. Tudo bem, mas vamos fazer isso em alguma cafeteria, porque aqui é para ficar de pé e conversar desconfortavelmente, disse o homem. Os jovens correram para a cafeteria mais próxima, onde pediram café e croissants. E a moça, com calma, começou a dizer que ela mesma era da aldeia e que havia sido criada por sua avó Sharon. A nova conhecida não se lembrava de sua mãe, que a abandonara quando ela tinha 2 anos de idade. Nesse ponto, a jovem foi interrompida por Jacob com uma pergunta. O que você quer dizer com abandonada? Como você é estranha. Ela se apaixonou por um homem e eu me tornei um obstáculo para o relacionamento dela, então ela me abandonou e minha avó ficou com a minha guarda. Agora, estamos falando da minha avó. A questão é que sugiro que, assim que minha filha receber alta do hospital, não a leve imediatamente para Washington e a leve para minha avó. Ela é minha bruxa, ela trata as pessoas com ervas, mas minha avó não aceita ninguém, ela tem mais tocas do que um cavalo puro sangue. Mas ela levará você e sua filha. Não posso prometer que a vovó possa ajudá-la, afinal, ela não é uma feiticeira de contos de fadas, mas você deve tentar. E se acontecer um milagre? Disse a jovem. Você me surpreende cada vez mais hoje, disse Jacob, pensativo. Por que não me diz o que eu fiz para impressioná-la? Estou interessada, disse Marta. Bem, você foi franca e eu também serei franca com você. Em primeiro lugar, você me surpreendeu quando não hesitou em ajudar um estranho na rua, e de uma maneira muito peculiar, dando-lhe um comprimido comum. Em segundo lugar, você me surpreendeu quando fez amizade com Julie de forma tão rápida e tranquila, sendo que ela não é uma garota particularmente sociável.
Em terceiro lugar, você foi abandonado por sua mãe quando era criança, assim como a mãe de Juliette, que deixou a filha ainda jovem para organizar sua vida pessoal com outro homem. Quarto, eu estava pedindo um milagre a Deus, nosso Senhor, e você acabou de falar de um milagre, disse Jacob, olhando para ela com seriedade. Você é um homem muito observador, mas não me dê muito crédito, pois pode haver muitas coincidências simples. Estou falando de um milagre. E agora eu tenho que ir para casa, e você, pelo que sei, para o trabalho amanhã. Sugiro que pegue meu número de telefone e me ligue quando estiver pronto para ir ver minha avó e mostrar a sua filha. Se você quiser, mas tenho uma pergunta para você. Gostaria de saber, se não é segredo, por que você escolheu a profissão de psicólogo? Hoje, eu entendo, o dia da sinceridade com um sorriso disse a menina, e depois continuou a responder. É tudo por causa da minha mãe, que me abandonou. Eu não tentei encontrá-la, ela me enviou cartas nos 2 primeiros anos após sua partida, e depois se perdeu. E quando comecei a crescer, fiquei muito ocupado com a ideia do que levaria uma mulher a abandonar a criança que carregou sob seu coração por 9 meses, a pegá-la e deixá-la durante a noite e, depois, a excluí-la completamente de sua vida. E quando estava na 8ª série, percebi que só poderia descobrir as respostas para minhas perguntas se me tornasse um psicólogo. Espero ter satisfeito sua curiosidade, disse a jovem. Obrigado por sua honestidade, você respondeu claramente à pergunta, disse o homem. Os 2 homens se separaram. Jacob foi para casa e pensou um pouco sobre seu novo conhecido. Depois, pensou na avó de Martha e se perguntou se ela realmente tinha o dom de curar as pessoas. 3 dias depois, o médico do hospital disse que Juliette receberia alta amanhã. O homem agradeceu ao médico por sua atitude atenciosa com os pacientes e foi para o quarto da filha. Assim que a menina viu o pai, ela o informou que Martha tinha vindo vê-la pela manhã e lhe trouxe uma boneca Barbie e frutas. O homem ficou agradavelmente surpreso, pois não esperava que uma nova conhecida viesse visitar sua filha. A senhora tem o hábito de me agradecer por sua pessoa. Hoje você fez com que minha filha se sentisse melhor com sua visita, e isso significa que você também me fez sentir melhor. Já tenho uma dívida de gratidão com você. Não exagere. A propósito, Juliette disse que vai receber alta amanhã. Você quer ir para a casa da minha avó ou entrar? Disse a garota com um sorriso. Pelo bem da minha filha, estou disposta a fazer qualquer coisa. Então, se estiver tudo bem para você, podemos ir ver seu parente amanhã à tarde, disse o interlocutor. Tudo bem, então. A jovem se despediu e cortou a ligação. No dia seguinte, Jacob, sua filha e Martha já estavam na casa da feiticeira. A velha ouviu atentamente a neta e pediu que o homem lhe mostrasse a palma da mão. Jacó ficou surpreso com o pedido e quis dizer que era sua filha, e não ele, que estava doente, mas viu que Marta o advertiu para não perguntar. O homem estendeu a mão para a avó, que a examinou e falou em um sussurro. Eu não esperava que fosse o senhor. Mas bem, agora nos deixe a sós com a criança. Marta fez um gesto para que o homem a seguisse. Jacob lhe perguntou sobre as palavras da bruxa, mas ela disse que as palavras de sua avó eram um mistério para ela. O homem ficou intrigado. Mas você é neta de Sharon, então o dom dela deveria ter passado para você. Se você acredita nas crenças, então esse dom é passado de geração em geração, ou seja, essas habilidades aparecerão no meu filho no futuro, disse a garota calmamente. Meia hora depois, a bruxa chamou o casal para a sala e disse que a criança deveria ficar com ela por um tempo. Jacob recusou a oferta, mas a velha falou com severidade. Por que diabos você veio aqui? Pensei que quisesse curar sua filha, mas você me dá as costas. Quer dizer que você pode curar a minha Julieta quando os nossos médicos não podem? Disse o homem atônito. Ouça, seu idiota do rei do céu, eu não sugeriria que ficasse com o bebê se não tivesse certeza de que poderia ajudá-la. Sim, não posso garantir 100% de que posso fazer isso, mas você tem que tentar, e seu Washington com doutorado não vai fugir. Ainda há tempo para isso. Juliette precisa morar aqui por pelo menos 3 meses, então cabe a você dar um jeito nisso, disse Sharon.
Jacob olhou perplexo, primeiro para sua filha e depois para Marta. Juliette exclamou: Pai, você não precisa ter medo por mim, porque se a vovó diz isso, você tem que ouvi-la. Sei que estou doente, mas não queria incomodá-lo, pois vi que está muito preocupado. Deixe-me aqui, você e eu ligaremos todos os dias, e nos fins de semana, você e a tia Marta me visitarão. E quanto à escola? Você terá que ir para a escola aqui, disse o homem, que não conseguia superar seu espanto com a sugestão da bruxa. Jacob nunca havia se separado de sua filha, e aqui a menina teria de viver sem ele por 3 meses. Eu vou para a escola aqui, disse a menina. Jacob tomou sua decisão, pois tinha vindo a essa aldeia apenas para tentar curar sua filha, e a bruxa lhe dera esperança de que Julie seria curada. Ficou decidido que Marta traria as coisas da menina em alguns dias. Logo Jacob se despediu de sua filha e deixou Sharon com a menina. No caminho para casa, o homem se voltou para Marta. Não sei o que fazer agora, pois peguei muito dinheiro emprestado com as pessoas, fiz um empréstimo. Não sei o que fazer com minhas finanças se sua avó conseguir fazer um milagre. Agora acho que não é um problema tão grande. O principal é que você precisa acreditar que sua avó conseguirá, e ela conseguirá, acredite em mim. E você pode dar o dinheiro a quem quer que o tenha tirado, respondeu a garota calmamente. 1 mês se passou, enquanto Julia morava na casa do feiticeiro. Todos os dias ela ligava para o pai para contar sobre sua rotina diária e perguntava sobre Marta. Jacobo, por sua vez, dizia à filha que sentia muita falta dela e também lhe contava notícias sobre ele e seu novo conhecido. 3 meses se passaram, e o homem foi animado buscar sua filha, acompanhado de Marta, que percebia a preocupação de Jacobo. Logo o casal entrou na casa de Sharon, e Juliette gritou de alegria ao abraçar o pai e depois Marta. A curandeira deu uma longa olhada em sua neta, depois a puxou para o lado e perguntou baixinho: Tem certeza de que esse homem é o seu destino? Você vê e sabe tudo, como adivinhou nosso relacionamento? A menina disse envergonhada. Eu sabia disso há muito tempo, quando vi esse homem pela primeira vez em nossa casa. Lembre-se de que pedi a ele que me mostrasse sua mão naquela época, disse a senhora idosa. É isso mesmo. Você disse, é realmente você? Eu sabia o que essas palavras significavam, você tinha lido na mão dele que ele seria minha pessoa favorita, disse Marta, espantada. Está vendo, neta, disse a velha senhora com um sorriso. Vovó, eu a amo. Eu também amo esse homem, assim como amo a filha dele, disse ela com lágrimas nos olhos. Jacob saiu da aldeia com sua filha e Marta. No caminho, ele pensou que nos próximos dias sua filha seria examinada e só então se saberia se Sharon o havia ajudado ou não a se livrar da doença da menina. Jacob também estava preocupado em como informar sua filha que ele havia pedido Marta em casamento. Ele temia que a menina recebesse mal a notícia, porque durante todos esses anos ele passou seu tempo apenas com Juliette, e seus temores estavam relacionados ao fato de a filha ficar com ciúmes da escolhida. Naquele mesmo dia, à tarde, Jacob estava sentado em casa com Juliette na cozinha tomando chá, quando a menina lhe fez uma pergunta inesperada. Papai, você ama a Marta? Por que você fez essa pergunta, Carroto? Perguntou o pai à filha, atordoado. É que eu gosto muito da Marta. Você nunca me falou sobre a minha mãe, só me disse que ela tinha ido para o céu, mas me parece que a Marta é como a minha mãe. Somente as mães podem ser tão amorosas com seus filhos, disse ela pensativa. É bom que você tenha iniciado essa conversa. Vamos fazer assim, eu lhe conto tudo honestamente e você me dá um veredicto. Filha, eu amo a Marta e a pedi em casamento, e ela aceitou. Agora é com você. Se disser que não quer que ela more conosco, eu entenderei. Sei que Marta não substituirá sua mãe, mas acho que você deve dar uma chance a ela, disse o homem. Isso é ótimo. Sou totalmente a favor de a Marta morar conosco. Você deve saber quantas vezes nos ligamos enquanto eu estava na cidade. Posso lhe dizer com segurança que eu estava mais em contato com ela do que com você, mas sem ofensa, disse Juliette. Carrot top, meu carrot top, como você me faz feliz agora.
Quando eu for ao hospital e me disserem que você está bem, ficarei muito feliz, disse ela baixinho. Alguns dias depois, Jacob levou sua filha à clínica e a menina foi internada no hospital por alguns dias. Após o exame, o médico disse com espanto: "Não consigo entender nada. Você diz que a criança não foi levada para Washington, mas ela tem excelentes exames. E também posso acrescentar que nem tudo está bem, mas é uma questão de tempo. Você me surpreendeu de uma forma positiva." Com essas palavras, Jacob agradeceu mentalmente a Deus e à avó de Marta. Agora o homem queria assinar com sua amada o mais rápido possível. E logo o casal entrou com um pedido no cartório, e um mês depois eles assinaram e começaram a viver juntos. 7 anos se passaram depois disso e, nesse período, Marta deu à luz uma menina, Jacob, que recebeu o nome de sua avó Sharon, e um menino, Tony. Juliette começou a chamar Marta apenas de mamãe e gostava de ajudar a mulher a cuidar de sua irmãzinha e de seu irmãozinho. Nessa época, Jacob já tinha seu próprio posto de gasolina e estava prestes a comprar outro. O homem estava feliz com sua vida, pois Juliette, graças ao Dom, e Sharon conseguiram superar a doença, além de ele ter uma esposa amorosa e mais 2 filhos. Jacob estava andando pela oficina quando, de repente, seu nome foi chamado. Ele se virou e viu uma mulher de cabelos vermelhos olhando para ele. Ele parou e olhou para a estranha com uma expressão de surpresa e, de repente, percebeu que na sua frente estava sua ex-esposa Juliane. A mulher se aproximou dele e disse: "Jacob? Jacob? Eu mudei tanto assim?" perguntou o homem. "Eu vim aqui para me aquecer e o cara apontou para você e disse que você era o dono do posto de gasolina, e eu não acreditei nele, então liguei para você. Você é realmente o chefe? Como pode ser isso? Você era um caloteiro, cheirava a diesel e agora é o dono de um posto de gasolina", disse Juliane. "O tempo voa e tudo muda nesta vida." "Mas por que você está aqui?" disse Jacob. "Vamos conversar em algum lugar, porque não somos estranhos", disse a mulher. "Acho que somos estranhos há muito tempo, desde que você me deixou com minha filha. Mas bem, não vamos remexer no passado, vamos até meu escritório e conversar. Vou lhe contar como me tornei o dono do posto de gasolina", disse Jacob. Eles entraram no escritório do homem, onde o ex-marido de Juliane a convidou para se sentar em uma cadeira e colocou a chaleira elétrica para ferver. Assim que a água ferveu, Jacob serviu o café e ofereceu a Juliane uma bebida quente antes de falar. "Não é o seu café, eu me lembro de que você gosta de beber apenas café coado, e eu ainda tenho o hábito de prepará-lo com uma lata. Mas, agora, acho que você não está interessada, porque fez muitas perguntas na loja. Posso lhe dizer imediatamente que me tornei o proprietário do posto de gasolina graças ao seu pai. No início, sua mãe me ajudou financeiramente, embora eu fosse contra, mas Sabrina insistiu. E depois minha filha teve problemas de saúde, mas acho que essa história pode ser deixada de lado, pois não lhe interessa muito. Então, com sua permissão, vou continuar. Ela precisava de dinheiro para o tratamento, e a mãe dela transferiu a quantia, mas fui ajudado por uma feiticeira, que era avó da minha esposa, mas agora essa mulher não está mais viva. Quando descobri que minha filha não precisava de dinheiro para tratamento, tentei devolver o dinheiro para sua mãe, mas infelizmente descobri que Sabrina morreu de ataque cardíaco, e então seu pai veio e me deu uma grande quantia em dinheiro e me pediu desculpas. Eu recusei, porque isso me ofendeu, mas posso dizer que ele me fez entender porque não confiava em mim naquela época e, sabe, eu o entendi. E também posso acrescentar que o último argumento foi para que eu aceitasse o dinheiro, era o testamento da mãe dele, ela pediu para ajudar a mim e a neta dela. Não há contos de fadas nem nada. Eu lhe contei como foi. Sobre você, sinceramente, não queria saber de nada, porque por muito tempo depois do divórcio não consegui esquecê-lo, mas isso já faz parte do passado, porque tenho uma esposa e agora 3 filhos, pelos quais sou grato ao destino. E agora é a sua vez de dizer por que você vai se aquecer no posto de gasolina, porque você tem que viver feliz com o amante dela, que ela deixou. O que devo lhe dizer? Meu suposto amante se apaixonou por minha irmã, ela aceitou, e eu não era mais necessário. Simplesmente me mandaram embora.
Meu pai me deu algum dinheiro para que eu pudesse comprar um apartamento aqui nos Estados Unidos, e aqui estou eu agora. E agora também me lembro das palavras de minha mãe, que diz que tudo volta, então foi assim que aconteceu, disse a mulher com tristeza. Então a porta do escritório se abriu e entrou uma mulher com duas crianças pequenas e uma garotinha de cabelos ruivos. A visitante se virou para o homem. É óbvio que o senhor está atrasado novamente hoje e decidimos levá-lo para casa com as crianças. O homem, com um sorriso, olhou para sua família e disse a Juliane: Esta é minha amada esposa. Esta é minha amada esposa e nossos filhos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.